povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um Maquia e Fala, um vídeo um pouquinho diferente, mas a gente não vai falar da minha vida, porque muitas blogueiras por aí falam das vidas delas, da vida alheia e por aí vai. Eu vim falar aqui de Jesus. Então vamos lá, maquiando e falando de Jesus. Se porventura eu estar olhando para baixo, é por conta do espelho, né? Eu tentei colocar atrás da câmera, mas não dava muito certo, porque eu sou meio cegueta, né? Então vai por aqui mesmo. Tá bom? Então vamos começar. Primeiro de tudo, antes, né, de começar a maquiar, vamos passar um vitamina C, né? Porque um vitamina C ajuda muito na pele. Inclusive, pra quem aí já fez 20 anos, por favor, comece a usar, porque isso aqui é muito importante para a tua pele. Aí você põe um pouquinho aqui. E ele é bem espalhafatoso. Então, só 3 gotinhas é o suficiente para passar. Tanto no pescoço, no queixo, nas mãos também, tá? Que é muito importante. Vamos começar. Hoje em dia tá muito famoso, né? As pessoas dizerem que não tem valor, que não tem propósito na sua vida, tanto na sua vida quanto na vida alheia, né? E isso também tá, infelizmente, afetando também na igreja. E isso é muito difícil de se absorver quando você tem uma mente já formada por Cristo. Então, quando você já tem uma mente formada por Cristo, você fica meio confusa, tipo, como assim? Claro que a gente tem propósito, senão Deus não iria inspirar o profeta, na verdade o salmista, a escrever Eclesiastes. Salmista que eu digo, não é Davi, e sim o seu filho Salomão, que também era um salmista, né, que escreveu Salmos, que escreveu Provérbios, e por aí vai. E se ele não escreveu Provérbios, se ele não escreveu Salmos, então eu acho que eu meio que errei. Enfim. Então, na Bíblia, tem tantos versículos que falam que você não é qualquer um, que você não é uma pessoa qualquer, que sua existência é muito válida aqui na Terra. Então, se a gente falar, se a gente pensar e se a gente agir de uma forma que não está de acordo com aquilo que Deus planejou pra gente, e se a gente está falando que é o contrário do que Deus planejou pra gente, então significa que a gente está o quê? Falando que Deus é mentiroso, né? E isso é um absurdo para quem é servo de Deus. Então, eu aconselho você, principalmente adolescente, né? Porque os adolescentes estão começando a descobrir os prazeres do mundo, não, tá repreendido. Mas eu tô falando, estão começando a conhecer o que vocês querem ser quando crescer, ou qual faculdade vocês querem cursar. Isso é uma base, né? Porque tem uma adolescente que eu conheço, que ela já sabe o que ela quer ser. E ela é muito mais nova que eu. Na idade dela eu era muito confusa, né? Não sabia o que eu queria da minha vida. Não sabia se o que eu queria na época era o que Deus tinha planejado pra mim. Mas por fim acabou que muitos sonhos de infância meu foi por água abaixo, porque eu não tinha consistência, né? Eu não tinha base para aquilo. Enfim, muitas coisas Deus tem usado, né? As pessoas que escreveram a Bíblia em si para nos ensinar, para nos falar que sim, temos um propósito. Esses dias eu tava olhando o Instagram, porque, gente, o Instagram não é bom que você fique lá 24 horas por dia, né? Mas, ao menos, dá pra você extrair dele coisas. E principalmente isso que eu vou falar pra vocês hoje. No espaço, os cientistas, enfim, falam que essas coisas do universo, que tem vários planetas, que tem vida nos outros planetas,
Gente, na Bíblia não fala nada disso, tá? Inclusive, cada planeta tem o seu propósito. Se você for parar para pensar, se não existisse, por exemplo, Júpiter, o cinturão de asteroides iriam vir direto para a Terra. Ou seja, o Júpiter é o protetor da Terra. Então, se não existisse cada planeta, entendeu? Cada estrela, cada satélite, não... Cada satélite não é dos humanos. Mas se não existisse, se Deus não tivesse feito do jeito que é hoje, a gente estaria perdido de qualquer jeito. Então, Deus, ele sabe como fazer. Deus, ele sabe que você não veio. E outra coisa também, que isso prova que é verdade, né? É que os espermatozoides, eles não escolhem o óvulo. E eles não lutam para quem é um vencedor ou quem é um perdedor. Pra falar a verdade, é o óvulo que escolhe. Então você é escolhido desde o seu ventre. É por isso que na Bíblia fala, em Jeremias, que desde o ventre eu te escolhi. Então você não veio por acaso. Não tem essa de, eu nasci por acaso, eu fui acidente, que não sei o que. Não, pode apagar isso da sua memória. Vamos começar a maquiagem, né? Porque senão eu vou ficar falando aqui, vai dar 30 minutos e eu não vou nem ter começado a pôr a base. Porque, gente, quando eu começo a falar, eu não paro. E outra, quando eu começo a falar, eu paro de fazer o que eu tô fazendo. Então, vamos nessa. Gente, eu não tô aqui ensinando um tutorial, não sou maquiadora profissional. Pelo contrário, estou aqui para me divertir e trazer conhecimento para vocês. Porque eu sei que conhecimento é poder. E principalmente para nós cristãos que somos... meio que julgados por não saber. Porque, gente, tem muita questão de mente fechada aí, que é bem complicada a situação, que quando você for abrir a sua mente, não dá pra você explicar pra quem é de mente fechada, porque senão vai causar, tipo, um colapso na pessoa. Então, estou aqui para falar com você abertamente. Enfim. Eu estou aqui porque faz muito tempo que eu não gravo vídeo. E eu tenho sentido falta. Mas sabe quando a falta de criatividade é maior? Exatamente. Mas vou pedir ajuda ao Espírito Santo, porque, meu Deus do céu, não dá para. Né? Não dá. Gosto de passar sempre o corretivo antes da base, porque é muito importante, que ele ajuda a esconder também a olheira, essas coisas. Enfim, vamos começar. Então, quando a gente fala, quando o adolescente fala, a criança fala, sei lá, o adulto também, às vezes dá uma crise de identidade nos adultos, que eu vou te dizer, hein, que fala assim, eu não tenho importância, ninguém gosta de mim, essas coisas. A gente esquece que temos um Deus tão poderoso que ele entregou seu próprio filho para nos salvar da maldição eterna, e a gente tá reclamando de barriga cheia, né? Porque se Deus, que é Deus, enviou seu filho, né, para nos salvar daquilo que estava preparado pro diabo e seus anjos, por que a gente está reclamando e por que a gente está falando que não somos queridos, que não somos amados, sendo que o próprio Jesus entregou a sua vida, não reclamou, não questionou e não falou nada, não contrariou, porque, gente, ele tinha o poder de contrariar, ele tinha o poder de falar, não, pai, eu não quero ir, porque, sofrer por conta desses humanos aí que só sabem destruir a terra, tudo aquilo que o Senhor criou, ele poderia ter feito isso. Só que ele não quis, porque o amor que ele sente por nós é muito maior. É muito maior. Então, quando a gente decide reclamar e murmurar do porquê a gente nasceu, do porquê a gente veio ao mundo, a gente só tá contrariando o que Deus planejou para nossas vidas. Que a partir do momento que a gente não quer a salvação, porque, gente, quando a gente fala que a gente não é isso, que a gente não é aquilo, essas coisas todas, a gente fala que a gente está questionando o porquê
Deus veio, Deus enviou o seu filho. Por quê? E, gente, questionar não é uma coisa muito boa, sabe? Isso é a prova do povo de Israel, que lá naquela época criou um problema para Moisés por conta do questionamento, por conta da murmuração. Então, se você não quer ser uma pessoa que murmura tanto, se você não quer extrair a ira de Deus para a sua vida, né? Porque, gente, quem reclama e quem murmura causa a ira de Deus. Porque Deus, ele odeia murmuração, Deus odeia reclamação. Sei que às vezes a gente reclama assim, ai, bati meu pé, ai, fiz isso, ai, que não sei o quê. Mas é melhor a gente evitar isso, porque a gente vai estar só afastando o Espírito Santo da nossa vida. Por conta dessas reclamações que são como cheiro de enxofre às narinas de Deus. Então, se você tem esse costume, peça para Deus te ajudar, porque às vezes não é só com a nossa força ou com a força do nosso braço, mas é com a força de Deus, a força do jejum, a força da oração que vamos vencer. Porque o inimigo, ele não descansa. E ele não tem o prazer de ver você orar, o prazer de ver você jejuar, porque a única coisa que ele quer é destruir. Só isso. Enfim. Eu passo outro corretivo, porque esse daqui é do tom da minha pele. Aquele ali é mais claro, só pra esconder as imperfeições e pra não deixar que o meu olho fique muito claro, né? Enfim. Então, principalmente adolescente, né, que eu dou aula pra adolescente, e eu tento, sabe, de todas as formas enfiar na cabeça deles. Não com toda a violência, né, porque eu sei que sou uma pessoa um pouquinho violenta, mas tô falando que não tem como a gente enfiar na cabeça deles. Mas a gente tem que falar, né, bater na tecla pra ver se pelo menos entra na cabeça deles. Porque é difícil, principalmente nessa geração de pessoas que não, de adolescentes que não se gostam, olham no espelho e não tem prazer de se arrumar, não tem prazer de se cuidar, né? Acha que tipo, eu não tenho necessidade disso, não preciso disso, que não sei o quê. Esses dias eu pedi para os meus alunos passarem, pelo menos passar uma semana se elogiando, olhando no espelho, né? Olhando no espelho e se dizendo o quanto se acha bonito. Eu sei que é difícil para quem tem baixa autoestima, mas já é um grande passo. Porque quando eu tinha a idade deles, 13, 14 anos, eu não gostava da minha aparência. Mas por quê, gente? Porque eu não me cuidava. Eu não fazia o bem pra mim mesma, entendeu? É por isso que eu me odiava. É por isso que eu não gostava da minha aparência, não gostava da minha cor, né? Não gostava de mim. E eu, né? Depois que Deus teve um encontro real comigo, eu parei com essas coisas, né? Por mais que pareça que a gente tá se achando, mas na verdade a gente só tá fazendo bem pra nós mesmos. Não estamos mais nos importando com o que o povo fala, com o que o A e B fala, mas sim com o que Deus fez, como Deus fez a gente, né? Porque se Ele deu o nosso nariz diferente, se Ele deu o meu pequeno olho, se Ele deu meu cabelo, então é para eu glorificar Ele conforme Ele me fez. E Ele se agrada disso. Então, se a gente falar que não gosta disso, que não gosta daquilo, a gente tá falando, Deus, por que o Senhor me fez assim, sendo que eu poderia ser melhor? Porque tem gente que, eu queria ter olho azul, eu queria ter olho verde, eu queria ser loiro, entendeu? E a gente acaba anulando aquilo que Deus fez. E isso não é legal, porque o Espírito Santo, ele não se agrada disso. Ele não se agrada. E a gente sempre faz isso. Não venha negar que você nasceu se achando lindo. Você teve que passar por processos pra se aceitar. Eu passei por processos. Todos passam por processos. E quem mais passa por processo
esse sim tem o direito de falar. Então, se eu tô aqui falando pra vocês que isso faz mal pra alma de vocês e que isso entristece o Espírito Santo, com certeza eu passei por esse processo. Eu sei o que eu posso falar, né, pra vocês. Permitir que o inimigo coloque na nossa mente que a gente é isso, que a gente é aquilo, quando na verdade foi o próprio Deus que nos planejou. Foi o próprio Deus que nos fez. Então você está rejeitando aquilo que Deus te deu? Teve uma época que eu não gostava do meu pé. Meu pé era meu pé, eu achava ele feio, né? Aí eu comentei com a minha mãe, falei assim: "Ah, mãe, meu pé é feio. Não sei por que eu acho ele feio, não sei o quê". Aí ela falou: "Graças a Deus você tem um". E nunca mais eu reclamei do meu pé. Nunca mais eu falei: "Ah, meu pé é feio". Porque eu aprendi a lição. Que é melhor ter um pé do que não ter. E quanta gente que não tem meios e são mais agradecidos que a gente. Vamos se aceitar mais. E não vamos permitir que o inimigo coloque na nossa mente o que a gente não é. Então não reclame da sua família. Não reclame de quem você... de que família você tá. Nunca faça isso, porque isso é um pecado também. A reclamação, a murmuração, isso não cai bem diante dos olhos de Deus e nunca vai cair. Então, se você não gosta da sua imagem, se você não gosta de quem você está só falando para Deus que você poderia fazer melhor. E isso é errado. Então, você não tem que reclamar de onde você veio e nem de que família você veio. Você só tem que se posicionar e saber o que Deus planejou para tua, começar a agradecer, porque você poderia estar numa situação muito pior. Porque tem gente que é crente e não tem apoio dos pais, né? E tá lá guerreando sozinha. Tem um hino muito bonito, né, que fala: só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Então, se você tem raiz hoje, é porque você suportou muitos processos na sua vida. E é esse o vídeo, gente.